Tá bom. Gente, boa noite para quem entrou agora. Eu sou a consultora Wélida, sou responsável por essa especialização na executivo em liderança e gestão empresarial no formato presencial em Maceió, turma, né, que será inaugurada agora dia 15 de setembro. E eu fiz esse convite, né, para o nosso professor Fernando, para estar, né, ministrando essa palestra, essa aula, né, magna para nós, para falar mais um pouquinho sobre o tema, tá? Então ele está nos prestigiando hoje, abriu aí um pouquinho aí da sua agenda para nós. Inclusive, ele também vai ser o professor de vocês, né, no módulo. Então, gente, aproveitem bastante, tá? Perguntem, se tiverem perguntas, nós vamos abrir um tempinho. No final da palestra, vocês podem ficar à vontade, tá? Para fazerem perguntas. E mais informações eu vou estar disponível, né, amanhã. Eu vou estar fazendo essa devolutiva com vocês e as informações extras, né, que vocês quiserem com mais assim assertividade, eu vou estar passando amanhã. Legal, Elida. Muito grato aí pela abertura e grata oportunidade. Eu quero dar uma boa noite com um agradecimento especial a todos vocês que estão interessados em estar aqui e que, na verdade, estão buscando desenvolvimento de vocês, né? Vocês estão buscando uma forma de poder, deixa eu colocar aqui para nós na tela, vocês estão buscando uma forma de ampliar a capacidade que vocês têm de atuar na vida profissional, mas também na vida pessoal, com uma forma mais assertiva, uma forma mais concreta, mais efetiva. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente está vivendo um momento bastante interessante e é um momento que tem a ver com todas as vivências que nós tivemos, especialmente nos últimos 3 anos, vamos dizer assim, 2 anos e pouco, e que mudaram muito, muito o que a gente chama de o mundo, né? O nosso mundo, né? E hoje em dia a gente está se defrontando. Eu trabalho como consultor de empresas desde 1990, trabalhei antes disso alguns anos em grandes organizações, comecei como trainee, terminei em cargo de liderança, e atuo hoje como consultor de empresas nessa área de liderança, desenvolvimento humano, gestão de equipes, com uma série de metodologias de coaching, mentoring, counseling, enfim, mediação de conflitos. A gente trabalha com diversas questões e com esses temas que compõem a ação nossa no mundo. Uma coisa que eu quero perguntar para vocês, vou até interromper aqui rapidamente a projeção. Vocês podem sinalizar para mim aqui, se quiserem usar uma reação, colocar uma mãozinha de positivo aí, enfim, quem aqui é líder? Quem aqui é líder? Vocês podem sinalizar para mim? Tá, Maurício, Monique, Tiago. Alguém mais é líder aqui? Sim, a Nayara. Ok. Tá, Rony, o Otávio, a Heloísa. Ok. Temos diversas pessoas que se o Vital está ali, está no chat, que eu não estou vendo aqui. Maria Auxiliadora, tá? Ok. Josistone, ok. Então, as pessoas que estão, Juliana, legal. Maurício. Vamos pensar uma coisa, as pessoas que não levantaram a mão, eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês estão por fora. Eu não perguntei quem é que tem cargo de liderança. Eu perguntei quem é líder. E todos aqui são líderes. Todos nós somos líderes. Porque nós temos uma capacidade de influenciar, que talvez seja o principal verbo da liderança. Nós temos um grau de influência aonde quer que a gente esteja, na nossa família, no grupo de amigos, na empresa, numa religião que a gente frequente, num clube, no jogo de futebol que a gente joga, todos nós temos um grau de influência. Isso nos coloca líderes. E somos líderes da nossa própria vida. Então, tudo que a gente está tratando aqui fala da liderança nossa. Talvez vocês tenham, algumas pessoas tenham a responsabilidade sobre uma equipe, né? Talvez vocês tenham a responsabilidade de ter que fazer a gestão
de pessoas, né, liderança de equipes, mas também existem pessoas que a gente vê muito em muitas organizações que têm o cargo, mas não têm a capacitação para saber ser líder. A pessoa tem um cargo de liderança, mas não sabe ser líder. Essas pessoas, às vezes, são chamadas de chefe, de chefinho, né? E de outros nomes. Mas a pessoa pode ser muita coisa, mas líder mesmo ela não sabe ser. Por quê? Porque a liderança é um conjunto de ações, uma maneira de pensar, uma maneira de agir, né? Um tipo de atitude que a gente sabe tomar na hora que é necessário. Então, vamos pensar um pouco agora, né? Dentro dessa questão do mundo, nosso mundo, o que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo uma situação que nos remete a algumas coisas bastante delicadas. Passamos por um período de pandemia com grandes perdas, com grandes choques, com uma pressão mundial, com medo de morrer, né? Vendo pessoas à nossa volta passando por situações difíceis, tivemos perdas. Isso mudou o nosso jeito de trabalhar. Tivemos que trabalhar, muitas pessoas tiveram que aprender a trabalhar de forma remota. Agora nós estamos num outro momento que tem que trabalhar um pouco aqui, um pouco lá, ou fica só lá, ou fica só aqui, está híbrido, né? E aliás, esse tema é o tema do módulo que eu dou dentro do MBA de liderança. O módulo que eu dou chama-se Soft Skills para gestão, liderança e integração de pessoas em trabalho híbrido. E as soft skills são exatamente algumas coisas que a gente vai abordar aqui, são exatamente aquelas recursos, aquelas competências que a gente tem como líderes, né? No relacionamento com as pessoas, com a comunicação. O que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo uma situação em que muitas pessoas não conseguem se transformar, se adaptar no ritmo que elas gostariam ou que a situação exige. Muita atenção nos relacionamentos, tanto em nível pessoal quanto no nível profissional, né? Muitas vezes, a nossa autoconfiança diminui. Será que eu vou conseguir? Se eu fosse demitido, acho que eu não vou conseguir entregar a meta, eu não estou conseguindo lidar com essa situação direito, 2 dias em casa, 2, 3 no escritório, enfim, tem muitas coisas que estão pressionando as pessoas, e aí o que acontece? Aumenta o nível de estresse, né? A pressão, e isso começa a se refletir na saúde das pessoas, né? E muitas vezes o que acontece é que esse temor, o medo, vira o grande motivador. Eu vou fazer por medo de alguma coisa, por medo de perder, por medo de ser demitido, por medo de não dar certo, e o medo não é um bom guia. O medo, a ansiedade e a carência não são bons guias para a gente, né? Então, assim, alguns destaques que a gente tem visto hoje em dia nas empresas, no mercado, em qualquer lugar, tá? Não é só no Brasil, mas mundialmente, tem algumas questões que são muito graves hoje, que têm a ver com esse esgotamento, com esse cansaço que a gente está, né? Com um nível de pressão, um nível de entrega, as pessoas têm que ser produtivas demais, têm que fazer tudo demais, tudo na hora, tudo é urgente, tudo é importante, e isso está transformando as pessoas em doentes, né? Doenças que são geradas pelo nosso estado emocional, psicológico, algumas doenças graves, como o burnout, que é uma síndrome em que a pessoa, simplificadamente, desliga a chave geral, entendeu? Surta, entra em pânico, tem crise de ansiedade, esgota, né? Precisa parar um tempo de trabalhar, tomar remédio, muita gente tomando medicação para auxiliar a passar pelo período, e algumas com dificuldade de se livrar disso. Uma outra coisa que está acontecendo, essas 2 frases que estão aqui embaixo, estão em inglês porque são o nome que eles normalmente se usa, que é o quiet ou silent quitting e o quiet ou silent firing. E o quitting muitas pessoas estão numa situação em que a pessoa está no trabalho e ela vai fazer o estritamente definido para ela, nem mais nem menos. Se ela trabalha até às 6 horas, às 6 horas, aconteça o que acontecer, ela vai embora. Você vai passar um desafio novo para a pessoa, ela fala, isso não está na descrição do meu cargo, eu não vou fazer, eu não ganho para isso, né? Então, é um jeito da pessoa, silenciosamente, de uma maneira quieta, pedir para ser demitida ou para ser tolerada desta forma. O que é muito ruim, porque significa que o que a pessoa tem para fazer não tem um significado para ela. Ela está cumprindo uma tarefa, está fazendo alguma coisa porque tem que fazer, porque precisa de um dinheiro para pagar contas. Puxa, mas a gente trabalha só para ter dinheiro para pagar contas? Isso não é muito pouco?
Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é quando é o contrário. O quiet ou silent firing é quando você tem uma gestão na empresa, um gestor ou uma gestora na empresa, que vai queimando a pessoa para forçar a pessoa a se demitir, para não precisar mandar embora, porque mandar embora custa caro. É uma atitude antiética, né? Cruel, injusta com as pessoas. Se uma empresa vê que uma pessoa não se afina mais com o que a empresa precisa fazer um corte, a empresa precisa remanejar aquela pessoa de uma outra forma, a vaga será terminada, ela tem que chegar a fazer um acordo com a pessoa correta e mandar a pessoa embora, e não ficar azucrinando a pessoa, queimando a pessoa, deixando ela de lado, não acompanhar, tirar poder da pessoa para que ela desista e vá embora. Mas são coisas que estão acontecendo. Então, assim, hoje, quando a gente olha para esse mercado de trabalho que nós estamos, alguns pontos são grandes desafios para a gente, né? E esses desafios podem ser sintetizados nesses pontos que estão aqui. Eu tenho muitas tarefas para organizar naquele tempo que eu tenho. E aqui eu quero fazer um ponto que é o seguinte: se fala muito em gestão do tempo, fazer gestão do tempo, fazer gestão do tempo. A gente não faz gestão do tempo. O tempo é o tempo. Um ano tem 12 meses, um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos. A gente não muda isso. O que a gente faz é a gestão das tarefas, das coisas que eu tenho que fazer naquele tempo. E isso eu posso fazer uma gestão. Eu posso aprender a priorizar, posso aprender a respeitar as minhas prioridades, posso organizar um planejamento de tarefas, isso eu posso fazer naquele tempo. Então, isso hoje em dia é um grande desafio, principalmente quando a gente tem pessoas, por exemplo, trabalhando de forma remota, uma parte da equipe está remota. Ou a nossa empresa inteira trabalha no escritório, mas a gente tem fornecedor, tem cliente que está no remoto. É outro ritmo, é outro jeito de fazer. Tem que saber como é que eu organizo as coisas. A outra coisa é a própria dinâmica de relações entre as equipes de uma empresa, né? Existem equipes que estão parcialmente no escritório alguns dias e outros dias não. Existem equipes que nunca estão no escritório. Por exemplo, muitas pessoas da área de TI não estão no escritório, não precisam estar no escritório. E a pessoa não vai ao escritório nunca, mas as outras áreas vão, né? E aí a gente tem um foco que sempre é uma questão e sempre pode ser fonte de problema, de dificuldade, que é a comunicação, né? A nossa capacidade de estarmos presentes, né? Escutarmos, dialogarmos, né? Termos bom senso, mandar um WhatsApp que seja legível, que a gente entenda, né? Saber escrever um e-mail, saber como é que a gente se comunica, como é que a gente escuta uma mensagem de áudio, se a gente escuta ou coloca naquele que ninguém entende nada, né? Então, assim, comunicação hoje em dia é uma coisa ainda mais crítica do que já foi. E aí, como tudo é muito urgente, muito importante e a gente tem muitas demandas, se faz uma priorização, mas não se obedece essa priorização. Quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Se era uma prioridade hoje e daqui a 2 dias já não é mais, e quem estabeleceu isso? Então, fica muito difícil a gente manter um foco nas coisas e conseguir se desenvolver. E aí, como é que se assegura a qualidade das entregas que cada um tem que fazer? Nós temos uma ação que é interdependente, nós dependemos uns dos outros, né? Então, isso é uma coisa extremamente delicada, porque nós temos que fazer as coisas funcionarem e tem aspectos do trabalho que não dependem de mim. E tem aspectos do trabalho de outras pessoas que dependem de mim. Se eu não entregar no prazo, se eu não avisar o que está acontecendo, se eu não puder pedir ajuda ou oferecer a minha ajuda, muitas vezes a entrega pode ser prejudicada. E isso pode bater, inclusive, no nosso cliente, né? Então, hoje em dia a gente tem um autor, que é um inglês, que é de uma geração mais jovem, embora já seja um homem maduro, que é o Simon Sinek. E ele tem algumas definições muito interessantes, alguns vídeos muito bons, e eu gosto muito dessa definição dele aqui, né? 100% dos clientes são pessoas e 100% dos colaboradores são pessoas. Se você não entende as pessoas, você não entende o negócio. O negócio é feito entre pessoas. A empresa é uma entidade abstrata. Não existe a empresa, existem as pessoas que compõem a empresa. Se você tem um grupo de 100 pessoas trabalhando num edifício, que é a empresa, deu sexta-feira,
fechou a empresa, o escritório, as pessoas vão para casa. Onde está a empresa? Está em casa. A empresa não é prédio, computador, papel, matéria-prima, produto acabado. Isso não é empresa. Quando eu ligo para a empresa onde trabalha, por exemplo, o Marco, que está aqui, o Vitor, a Juliana, e ela me atende, eu estou falando com a empresa. Ela é a empresa, ele é a empresa. Quando eu ligo para o fornecedor, quando eu atendo um cliente, aquela pessoa é a empresa. Então, é importante entender isso, porque se a gente olha para a gente, se desenvolve, se a gente se conhece e procura ter um olhar para aprender a conhecer o outro, fica mais fácil da gente se relacionar. Fica mais leve, fica mais efetiva a nossa comunicação e o nosso relacionamento. Só que isso tudo está dentro de um grande tema que às vezes incomoda a gente, que é a mudança. E a mudança é como a gente vê nessa foto aqui. Eu estou deixando algumas coisas para trás, estou levando comigo a minha bagagem, a minha mochila, estou atravessando uma ponte meio incerta, meio capenga, né? Estou passando por cima de algumas coisas que eu estou vendo por alto e estou indo em direção a um lugar que eu não sei como é, porque eu não cheguei lá. Nós viemos de um tempo em que a gente tinha uma sensação de controle muito grande, e nós não temos esse controle. E o período da pandemia serviu para mostrar isso para a gente, né? Então, assim, na verdade, a gente está numa constante transição, né? Que é uma situação que exige um movimento, as coisas não estão mais como elas eram antes e também ainda não estão como serão, né? Então, é uma transição. E a mudança é um tema que muitas vezes nos incomoda, por um lado. Por outro lado, pode ser muito motivadora. Eu tenho reações, né, de ameaça, não me sinto bem, não, desconforto, negatividade, isso não vai dar certo, outra vez vai ter que mexer com isso, né? Vai alterar tudo. Mas, por outro lado, tem desafios que me motivam, que me entusiasmam, que me trazem energia, né? Podem me dar uma disposição. E, muitas vezes, nós temos os dois lados de reação ao mesmo tempo. Mas tem um medo de mudar, dá temor. E se eu mudar e não der certo, né? E se eu for trabalhar em casa e não funcionar? E se eu ficar só no escritório e ficar doente? Enfim, tem uma série de temores quando a gente tem que fazer mudanças. Eu estou numa situação em que eu estou trabalhando, estou conseguindo guardar um dinheirinho, pagar as minhas contas, eu vou fazer um MBA. E se não for bom o MBA? É uma mudança. Eu vou assumir um curso que dura 1 ano, 12 finais de semana, um final de semana por mês, programado numa data certa, em que eu vou ter que abrir mão de tudo que eu faço hoje, é um desafio. Mas, por outro lado, puxa, eu vou me qualificar mais, eu vou ter uma capacitação melhor, eu posso me capacitar e me preparar para uma promoção, eu posso valer mais no mercado, eu vou conhecer pessoas, vou fazer networking. Tem os dois lados, né? Então, assim, será que é possível a gente fazer mudanças sem temores? Sem ter um pouco de medo, né? É difícil, talvez, mas existem alguns elementos que podem favorecer esse movimento. Se eu estou fazendo um movimento que me traz uma incerteza e medo, o que pode gerar um equilíbrio e uma confiança para fazer esse movimento? A gente tem aqui 3 pontos importantes. O primeiro deles é, para eu fazer uma mudança, qual é o propósito? Para que eu vou fazer essa mudança? Qual é a estratégia que a gente está seguindo aqui? Qual é o nosso foco? Porque quando eu tenho estratégia e propósito, isso me define um foco, eu sei para onde eu estou olhando, qual é a visão, né? Me propõe um movimento de inovação, fazer algo de um jeito diferente, fazer algo novo, que desse jeito eu nunca fiz antes, ou isso aqui eu nunca fiz, né? E isso vai me trazer ações que certamente vão me agregar alguma coisa, que eu vou aprender alguma coisa, eu vou ser desafiado para me desenvolver, para desenvolver uma capacidade que eu não tinha antes, né? O segundo ponto é que uma mudança ela é mais fácil de fazer quando a gente tem gestão e liderança, que são 2 coisas muito diferentes. Quando eu falo de gestão, eu estou falando de planejamento, de estruturação, de controle, né? O famoso PDCA da administração, né? A gente tem um planejamento, tem um desenvolvimento, organização de recursos, quem faz o quê, quais são as métricas, né? Quais são os objetivos, e a gente faz gestão. Mas eu tenho que ter liderança, porque liderança trabalha com visão de futuro, né? Então, a gestão e a liderança, que muitas vezes estão na mesma pessoa, outras vezes não, são uma inspiração para a gente, são um exemplo. Eu conto com essa pessoa para me apoiar no meu desenvolvimento,
para me apoiar nesse movimento de mudança, né? Não é alguém que chega lá e delarga a minha vida, te vira aí, faz aí, vamos que vamos. Não, não é isso. Isso não é liderança. Isso é falta de responsabilidade, de profissionalismo. E o terceiro ponto é conseguir fazer um planejamento, né? Ter um planejamento que vai me estruturar nesse movimento para fora da minha zona de conforto. E vamos deixar claro aqui o seguinte, zona de conforto é tudo aquilo que eu conheço, tenho uma familiaridade, seja legal ou não. Eu estou acostumado a dirigir em São Paulo, no trânsito, e ficar preso no trânsito. É minha zona de conforto, eu sei como é que é isso. Não quer dizer que eu gosto. Como eu estou acostumado a domingo ficar com a minha família, reunir todo mundo, fazer um churrasco, é minha zona de conforto. O que eu conheço, as minhas crenças, meus hábitos, meus comportamentos, tudo isso é minha zona de conforto. Não é um lugar ruim de ficar, mas ficar só nesse lugar reduz a nossa vida. Quando a gente sai para fazer uma visita, pode ser uma cidadezinha perto de onde você mora, que você nunca foi, você vai lá e volta, você volta com outras referências, a sua zona de conforto ampliou. Quando você faz contato com um cliente novo, quando você faz uma nova amizade, né? Quando você faz, por exemplo, vai estudar um idioma, quando você faz um MBA, você está saindo fora da zona de conforto de uma forma planejada, de uma forma estruturada. A sua zona de conforto só cresce, né? A mudança propõe desenvolvimento, não perda. Quando a pessoa se dispõe a fazer um movimento de mudança, ela só vai ganhar experiência, vai ganhar aprendizado, né? Vai descobrir capacitações que tem em si que não sabia e nem estava usando direito. E aí a gente tem que lembrar uma coisa que é importante, que é o seguinte, é muito legal a gente perceber que nós temos um potencial, né? Tem um potencial, o potencial significa que estou fazendo alguma coisa legal, já há algum tempo, de uma maneira boa, eu tenho potencial para mais. É legal, mas a gente tem que lembrar o seguinte, potencial não ganha jogo. Potencial é só uma possibilidade. Potencial é algo que eu vejo como é uma fortaleza, um atributo que eu tenho latente. A entrega que eu tenho feito, que as pessoas têm feito, mostra um bom desempenho de uma forma consistente ao longo de um tempo. Ninguém é promovido só porque tem uma cara legal, tem um olho azul ou fala bem, né? A pessoa tem uma entrega que é observada ao longo do tempo, né? Com uma consistência, e aí se percebe que ela tem potencial para mais responsabilidade, para mais poder, para mais espaço dentro de uma empresa, dentro da vida. Então, o potencial mostra essa probabilidade de que eu possa assumir mais. Agora, a performance está relacionada com o que eu estou fazendo agora, certo? E o como eu estou alcançando os meus resultados é tão importante quanto atingir os resultados, né? Não é a qualquer preço, de qualquer jeito, né? Deixando pedaços das pessoas pelo caminho ou atrapalhando as pessoas, mas fazendo de um jeito produtivo, de um jeito integrado. Então, potencial não ganha jogo, né? O que ganha jogo é quando você tem essa performance, é o potencial que foi colocado em ação. Então, assim, fazendo uma pergunta para vocês bem simples, né? E talvez bastante inesperada. Vocês gostam de pipoca? Vocês gostam de pipoca como a sua avó fazia? Não pipoca de micro-ondas, pipoca de panela. Gostam? Conta aí para mim. Quem gosta de pipoca? Vocês gostam de pipoca? Eu adoro pipoca. Sim, Vanessa com gosta? certeza. Sim. Sim, Vocês gostam de doce e pipoca, né? salgada. Então vamos pensar o seguinte aqui, ó. Eu fico segurando aqui na minha mão um punhado de milho de pipoca. O que é que vai acontecer? Tem um punhado de milho de pipoca na minha mão. O que que acontece? Nada. Nada. Vai suar minha mão, vai cansar meu braço, não vai acontecer nada, né? Agora, se eu pegar uma panela, usar manteiga, um pouquinho de óleo para a manteiga não queimar, que esse era o truque da avó, tá? Por isso que a pipoca ficava boa. Aí eu tampo a panela, ligo o fogo e mexo. O que que vai acontecer? A Pipoca. pipoca. Então, se eu quero uma transformação, eu tenho que criar as condições para que ela aconteça. Então, nós estamos falando aqui de quando eu saio da zona de conforto, quando eu me proponho desafios novos, eu estou vencendo a zona de medo, o que que vão dizer, a minha crença de que eu não sei fazer, não consigo, o meu medo de mudar, eu venço isso aqui e venho para uma zona de aprendizagem. Eu me abro para experiências novas,
eu vou me superar em algumas coisas, eu vou desenvolver novas habilidades, né? Eu vou ampliar a minha zona de conforto quando eu lidar com desafios e problemas novos. Mas o que faz eu sair da zona de conforto para buscar a zona de aprendizagem, vencendo a zona do medo? É algo que está lá na frente. Um desejo que eu tenho, um meu propósito, um sonho, uma meta que eu quero alcançar. E aí sim, eu venço o medo e venho para cá. Vocês já fizeram esse movimento algumas vezes na vida de vocês, né? Continuem fazendo, sempre, né? A proposta de um MBA, por exemplo, é isso, né? Eu vou sair da minha rotina que eu já estou acostumado, por exemplo, um final de semana do mês, né? Vou perder algumas coisas, mas o que eu vou ganhar? Mas por que eu vou fazer isso? Porque eu tenho um objetivo pessoal e profissional, porque eu tenho um propósito, eu tenho um sonho que eu quero alcançar. Então, vamos pensar o seguinte, nós temos um autor que faleceu alguns anos atrás, chamado Stephen Covey, que ele colocou para a gente num livro dele, que talvez seja um dos mais famosos, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, em que ele coloca esse conceito do círculo de influência, onde ele diz que nós temos 3 círculos. Um círculo que a gente não controla e não influencia, um círculo que a gente não controla, mas tem alguma influência, e um círculo que a gente tem muito mais possibilidade, às vezes até total, de controle e influência. Eu não controlo e não influencio o contexto. A economia, a guerra na Ucrânia, a política mundial, saúde pública no Brasil, eu não controlo isso e nem tenho influência. O máximo que eu posso fazer é votar, me filiar a algum grupo que apoia alguma causa que eu acho legal, que vai levantar algum tema importante para o contexto, mudar alguma coisa, eu posso assinar um abaixo-assinado, mas eu não mexo com o contexto. Não tem como. A gente senta para fazer um happy hour, bater papo, tomar cerveja e falar sobre a escalação de futebol feminino que está jogando. Não vai mudar nada. Nem que o líder da equipe soubesse, né? Isso não vai mudar. Eu não controlo, mas eu tenho alguma influência na minha empresa, sobre outros líderes, sobre outras equipes, sobre meus fornecedores. Eu não controlo o estilo de gestão da pessoa com quem eu trabalho, mas pela maneira como eu me relaciono com ela, eu vou influenciar ela a gente se ajustar, né? A gente resolve muitas coisas conversando. Eu não controlo um par meu que não é meu subordinado, mas eu vou lá negociar com ele, influencio ele, ele me influencia. Então, isso é uma coisa extremamente importante. E aonde eu tenho a possibilidade de maior controle e influência sobre eu mesmo e a equipe que eu integro. Mesmo que eu não seja o gestor da equipe, na equipe que eu estou, eu tenho um grau de influência, eu tenho uma voz dentro dessa equipe, eu tenho uma presença, eu contribuo para o nosso resultado. E isso aqui é importante pelo seguinte, nós não temos, em geral, nós não temos tempo para fazer tudo o que a gente gostaria na nossa vida, nós não temos dinheiro, em geral, para fazer tudo o que a gente gostaria do jeito que a gente quer, e nós não temos energia para fazer tudo o que a gente quer, o tempo todo. Então, a gente se preocupa muitas vezes, muito mais, com aonde eu invisto meu dinheiro, e dinheiro eu trabalho, eu faço mais, eu faço um bico, eu vendo trufa, não sei, vou dar aula, vou vender sanduíche na praia, sei lá, alguma coisa eu faço, eu ganho mais dinheiro. Agora, o meu tempo e a minha energia, gastou, não volta. 50 minutos no WhatsApp pode ser muito divertido, no TikTok pode ser muito divertido, mas você gastou 50 minutos do seu tempo do dia. Que hora você vai embora do escritório? Às 9? Às 8? Você trabalha no final de semana? Por quê? Lembra? Gestão eu faço das tarefas que eu tenho para fazer dentro do tempo que eu tenho. O tempo é o mesmo, né? Então, são escolhas que a gente faz. E aí o importante de pensar é, aonde você coloca a sua atenção, a sua energia flui. E aonde a sua energia flui, tem resultado. Olha as coisas que estão boas na sua vida. Se você tem filhos, certamente eles estão bem, né? Se você tem um pouco de juízo, a sua conta bancária está em ordem. Por quê? Porque você está prestando atenção nos seus gastos e nos seus ganhos, né? Se você tem um projeto na sua mão na empresa que está indo bem, é porque você está dando atenção para ele. E aí, gente, a gente tem que pensar o seguinte, a gente não consegue ter tudo no foco. O foco pressupõe uma escolha, né? A gente tem uma necessidade de definir o que é que nós vamos escolher colocar no foco, porque não dá para ter foco em tudo. A definição do Steve Jobs, né, sobre foco, ele diz que o foco é você saber para o que você vai dizer não, porque não dá para ter foco em tudo. Então, você tem que fazer uma escolha. Algumas coisas, nesse momento, estarão fora do foco. Está no foco é a prioridade mesmo, que eu vou respeitar.
Esse cara aqui é o Stephen Covey, esse do círculo de influência. E ele fala uma coisa interessante para a gente sobre a liderança efetiva que une os dois lados da liderança, como uma vantagem competitiva que dura ao longo do tempo. O que a pessoa é, a personalidade dela, os valores dela, a formação dela, o caráter dela, e o que ela é capaz de realizar, né? As competências que ela tem. Então, quando a gente fala de liderança efetiva, eu estou falando de juntar aqueles dois lados. O lado de ser uma gestora ou um gestor de coisas, de problemas, de assuntos, né? Em que eu defino metas, vejo recursos, etc., defino os responsáveis, e eu consigo mobilizar as pessoas, inspirar as pessoas para que elas se motivem, né? Dar as condições para a pipoca pipocar, né? Criar isso para que a pessoa queira vir junto, queira se engajar. E propor um objetivo que seja inspirador e que a gente possa compartilhar, que seja um nosso objetivo, que aí tem um significado. Então, quando a gente fala de juntar, de um lado, as competências de gerência, né, e de outro lado, as competências de liderança, a gente tem aqui uma condição de dar à empresa onde nós estamos uma capacidade de atingir a maior efetividade dela, né? A gente consegue juntar isso. Muitas pessoas são muito bons gestores, mas falta liderança, falta competências de liderança. O líder trabalha com visão de futuro, falta definir uma estratégia, falta saber alinhar as pessoas, engajar as pessoas, inspirá-las, né? Então, isso é muito importante da gente desenvolver. Por isso, eu falei agora há pouco para o nosso amigo ali da logística, que quanto mais ele desenvolver este lado aqui, o lado que ele tem técnico da gerência, do gerenciamento das coisas, o que ele aprende e sabe, vai ficar cada vez mais forte, porque ele vai juntar competências dos dois lados. E aí é interessante a gente pensar o seguinte: se eu tiver uma gerência fraca, com uma liderança forte, as coisas podem estar fora do controle. Se eu tiver a gerência fraca, com uma liderança fraca, nós estamos fora do negócio. Não tem nem visão de futuro, nem estruturação, nem organização. Se eu tiver uma gerência forte com a liderança fraca, as coisas podem estar super controladas, mas elas estão paradas, não tem uma visão de futuro. O que a gente busca? Gerência forte e liderança forte. Para que a empresa possa ter lucro, porque ela precisa ter lucro para se manter, para se desenvolver, né? Para remunerar seus acionistas e para crescer. E quando ela cresce, quem está crescendo? As pessoas que a compõem. A empresa é feita de gente. Então, eu cresço porque eu estou dando o meu melhor, eu estou me desenvolvendo, eu fiz um curso, eu estou falando um idioma que me facilita na minha posição, eu fui promovido, eu fiz o MBA, enfim, eu estou tendo um crescimento pessoal, a empresa está me dando oportunidade porque eu estou capacitado para isso. Então, quando a gente pensa na liderança efetiva, que é liderar pessoas e gerenciar os assuntos, nós estamos falando de uma liderança nossa e dos outros que encoraja as pessoas para vencer o medo quando a gente tem que fazer uma mudança. Quando a gente se encontra com um desafio, algo que nos desafia, saber ver o que tem além do desafio. Qual é a oportunidade que esse desafio traz para mim? O que eu vou ganhar com isso? Poder, dinheiro, conhecimento, destaque. O que eu vou ganhar com isso? Senão, eu não vou aceitar o desafio, né? O que me motiva é a junção dessas duas coisas. Um desafio e uma perspectiva de ganho ou benefício. Então, quando a gente vê as competências do líder, como é que a gente vê se uma pessoa é realmente um líder? Porque não adianta a pessoa falar, eu sou um líder. Quem pode dizer se eu sou um líder são os outros. E eles vão dizer isso baseado no quê? Na maneira como a gente se apresenta, como a gente se revela, a nossa imagem, a nossa postura, a nossa fala, como a gente faz as nossas escolhas, como é que a gente define as nossas decisões. E quando a pessoa exercita essas competências, aí ela vai se formando como líder. Por isso a importância de aprender, né? Porque, como eu falei, o principal verbo da liderança é influenciar. E influenciar tem pelo menos 3 pilares. Eu preciso ter uma legitimidade, ou seja, o grupo, as pessoas me veem como líder. Eles me legitimam na minha posição. E eu tenho protagonismo. Eu não vou resolver tudo, eu não sei tudo, mas eu assumo a minha responsabilidade. Eu tomo posse da parte que me cabe. Eu dou uma sugestão, eu apoio, né, para a gente encontrar uma solução. E ao fazer isso, como líder, para influenciar, eu consigo construir um comprometimento. Eu sei fazer boas perguntas que coloquem as pessoas para pensar e realmente serem colaboradores na empresa.
As pessoas têm algo a dizer. Hoje elas estudam, são pessoas cidadãs, são pessoas que têm uma vontade de crescer. A gente tem muitas pessoas, principalmente gerações mais novas, que são brilhantes, né? Tem uma energia. Vamos puxar isso, envolver essas pessoas, né? Então, assim, encontrar um jeito de, no meio de tudo que tem para fazer, vamos arrumar um tempo para discutir esse assunto, propor uma solução, né? Participar. As pessoas falam hoje muito de criar um impacto, deixar um legado. Aí é a hora. É a hora de construir o comprometimento, de eu me envolver, de eu dar minha ideia, né? E, principalmente, na liderança, ser visto como alguém que sabe do que está falando, né? Não tem uma liderança que fala, eu acho. Líder não acha nada, ou ele sabe ou não sabe, ele sabe fazer pergunta, ele faz considerações, ele traz uma experiência, ele traz um questionamento, mas eu acho que vai dar certo. Baseado no quê? Né? Você tem um dado, tem um número, você tem uma sensibilidade que você pode explicar o que é, né? Ok, mas eu acho é meio questionável, para confiar é meio difícil numa liderança. Então, aquele mesmo autor inglês, ele tem uma definição que eu acho muito boa para time. Se eu tiver, por exemplo, 6 horas da tarde, sexta-feira, um ponto de ônibus cheio, tem um grupo de pessoas todas com o mesmo objetivo, pegar o próximo ônibus e chegar logo em casa. Não é um time, é um grupo de pessoas com o mesmo objetivo. Ter o mesmo objetivo não significa que é um time, por exemplo, né? Ou a gente trabalha junto, a gente é um time. Não. O que a gente vê como um time não é um grupo de pessoas que trabalham juntas, mas um grupo de pessoas que confiam umas nas outras. E isso é uma coisa que a gente tem que construir, tem que se conhecer, tem que se apoiar, tem que passar uns perrengues e saber resolver, né? E quando a gente passa os perrengues e resolve, nós estamos fazendo o quê? Estamos nos comunicando, estamos nos relacionando, estamos negociando. A gente faz isso o tempo todo na vida, com a gente mesmo e com os outros. Quanto melhores nós formos nessas 3 áreas, nessas competências dessas 3 áreas, mais fácil a nossa vida, melhor. Outra frase do inglês lá: liderança é um modo de pensar, um modo de agir, mas, né, acima de tudo, uma maneira de se comunicar. E ele coloca mais, que a nossa sobrevivência depende da nossa capacidade de construir relações de confiança. Então, a gente tem pessoas na vida que são pessoas da nossa confiança e nós somos pessoas da confiança dos outros. Isso é muito forte. Isso assegura que a gente consegue avançar na vida, superar momentos difíceis, fazer conquistas. Então, o espírito de equipe que a gente busca, ele está baseado hoje em dia cada vez mais na capacidade que a gente tem de demonstrar, de desenvolver, de expandir essas 3 competências. Com tudo mudando, com tudo rápido, com tudo entrando, flexibilidade, adaptabilidade, capacidade de aprender. A gente não perde nada. Quando a gente aprende uma coisa nova, a gente preserva o que a gente sabe e agrega mais coisa. A gente sai da zona de conforto. Então, vamos lembrar o seguinte: se vocês querem uma transformação, a transformação é de dentro para fora. A transformação é uma porta que abre de dentro para fora. Não tem puxador para alguém puxar por fora e você se transformar. É você que cria. Então, se você busca uma transformação, crie as condições para isso, que ela vai acontecer. Lembra da pipoca? Crie as condições que a transformação acontece e as coisas evoluem. E lembra do seguinte: nós estamos atravessando a ponte o tempo todo. Não olha para trás. Não é para lá que você vai. Lembra, você está atravessando uma ponte, tem mais pessoas atravessando a ponte, já tem gente que chegou lá, e quando chegar lá, olha lá, eu vou ter que fazer outra escolha. Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Ainda tem um caminho ali para a esquerda que tem para baixo, outro é para cima. Eu sempre vou ter escolhas a fazer e sempre vou ter que estar em movimento. Então, olha para frente, acredita em você e pensa como é que você pode fazer para se desenvolver mais e melhor como o líder que você já é, para ser um líder ainda melhor, uma líder ainda melhor. Beleza? Muito grato pela atenção. A gente tem um tempo agora aberto para vocês fazerem perguntas que vocês quiserem e a gente responde na medida do possível até cumprir o nosso prazo, o nosso horário. Deixa eu fechar aqui para tossir. Vamos lá. Gostou, Juliana? Achou muito bom? Legal, que bom.
O objetivo é esse mesmo. Agregar alguma coisa que incomode um pouco vocês. É isso aí, Amanda. Motivação é pessoal e intransferível. Ninguém motiva ninguém. A gente inspira e a pessoa se motiva, porque aquilo faz sentido para ela. A gente solta alguma coisa, para algumas pessoas inspira. Vocês têm alguma pergunta, algum assunto que vocês querem trazer dentro do que eu falei? A gente fala meio rapidinho dentro de um fluxo, mas se quiserem retomar algum ponto, perguntem que a gente dá um jeito de responder. Olá, boa noite. Aqui Boa é o noite, José gestor. Antônio. Tudo bem, professor? Tudo bem. Então, assim, eu vim esclarecer você falando sobre um assunto de pessoas que estão no cargo de direção e não se tornam líderes. É uma coisa que eu aprendi na minha vida. Eu sou professor na administração, na Universidade Federal do Piauí, no campus Floriano, e é uma coisa que eu percebi durante o curso, rotina de trabalho, no estágio, que algumas pessoas estão em alguns cargos, acho que não sei por quê, e não se tornam líderes. Às vezes, a pessoa que ingressa no mercado de trabalho, justamente como um assistente administrativo, ele está estudando um curso de ciências biológicas, está fazendo um curso assim que não tem nada a ver. Eu acho que essas pessoas, durante assim, na visão de gestão de pessoas, eu acho que ele não está com interesse de crescer, eu acho que ele está só com a necessidade de um trabalho. Ele Pode não ser. está assim, buscando incrementar a qualificação para se tornar um líder, se Uhum. tornar, ter a carreira profissional dentro da empresa. E eu Uhum. vi assim que hoje no mercado de trabalho estou percebendo muito isso. E às vezes alguns recrutadores estão mais observando na questão da personalidade, não tanto na bagagem. Tem uma coisa nisso, Justônio, você tem razão. As competências técnicas, a formação acadêmica, o conhecimento é uma coisa importante, mas hoje se olha muito mais o comportamental, o estilo da pessoa, o que ela busca, os valores dela, né? Isso é uma coisa extremamente importante. Jonathan, você levantou a mão. Fala, meu amigo. Então, tá me ouvindo bem? Ô, Para contribuir também o que foi falado pelo colega, né, eu acredito que existe também uma grande dificuldade em algumas organizações, onde existe algumas vezes uma promoção ou contratação de gestores que não foram preparados para aquela função, né? sim. Então, eu vou dar um exemplo da área comercial, uma área que eu atuo. Então, pega-se o melhor vendedor e coloca-se como supervisor, pega o Não, melhor ixi, supervisor, coloca como gestor. Se a não. empresa tiver uma preparação antes da promoção para colocar as competências de liderança naquele colaborador que tem uma boa performance técnica, possa ser Sim, que sim, que se dê certo, mas no isso, geral faz ali uma peneira, bora ver quem tem o melhor resultado numa função de execução e coloca para isso. ter uma função de liderança e aí É. acaba que ele perde um bom vendedor e deixa de ter um bom gestor também. Em geral, se perde, nesse caso, um bom vendedor e se ganha um gerente medíocre, né? E muito provavelmente com o ego inchado. Agora eu virei gerente, entendeu? Agora quem manda sou eu. Às vezes acontece isso aí também. Então, aí tem uma questão que é legal desse ponto que você trouxe também, que é o seguinte: o melhor jeito de você, a empresa, queimar uma pessoa ou da pessoa se deixar queimar é quando a pessoa não tem a capacitação e é dado desafio para ela sem esse acordo dela se desenvolver, pelo menos depois que entrar, ter um acompanhamento e se desenvolver. Vai chegar uma hora que ela vai falhar. O outro jeito de queimar ou se deixar queimar é a pessoa receber a capacitação e não ter o desafio, não ter oportunidade. Chega uma hora que a pessoa desmotiva. Então, assim, quando a pessoa vai por moto próprio, por ela própria, ela vai e se prepara, estar preparado é tudo, entendeu? Porque a oportunidade aparece, a pessoa, eu posso, eu sei, eu tenho, eu conheço, entendeu? A pessoa está pronta. E aí a oportunidade vem, ela pode aproveitar. Tem gente que fala, putz, eu tinha oportunidade, mas putz, eu não tenho tal qualificação que a vaga pede, né? Eu não tenho o perfil total. Se desenvolve. Eu vou falar uma coisa para vocês, talvez algumas pessoas estranhem um pouco. Faz 50 anos que eu trabalho, eu tenho 70 anos de idade. Eu comecei a trabalhar com carteira assinada em 1974. Está fazendo agora, em março que vem, 50 anos que eu trabalho. Eu tenho amigos que não falam inglês porque nunca nas empresas que eles trabalharam alguém pagou para eles fazerem inglês.
Meu amigo, você tem um salário, investe em você, que tu vai levar inglês com você pro resto da vida, onde você for, na viagem, no trabalho, onde você for, você tem o inglês. Eu trabalho em português, inglês e espanhol. Eu paguei do meu bolso. As pessoas falam, nossa, você tem sorte, você trabalha no exterior. Eu não tenho sorte, eu estudei. Comprei livro, paguei curso, sentei lá, fiquei estudando, errei, aprendi, meti a cara. Então, assim, você quer cria condição que a transformação acontece. Então, estou dando meu exemplo pessoal nesse sentido de é possível a gente se transformar, né? É possível a gente criar uma condição melhor para a gente. Então, depende da própria pessoa, entendeu? O Jonathan tem essa questão de você criar a própria sorte, né? Tem uma música antiga que falava assim que toda sorte tem quem acredita nela. Você tem que buscar os erros, senão, sabe, vai por aí. E muitas vezes o que acontece é que a pessoa se qualifica e a empresa não reconhece. Mas a pessoa está aberta para o mercado valendo mais. Entendeu? Professor, Você nunca vai perder. Diga, Kevin. uma coisa também que eu percebi nesse tempo que eu estou no mercado é que muitas das vezes a empresa deixa de contratar um bom funcionário para contratar uma pessoa que é indicada e muitas das vezes essa pessoa não dá valor ao trabalho É, que foi ganho, né? Que foi tem de dado para tudo, ali para a amigo. pessoa. Tem de tudo. A gente tem, dentro da humanidade, a gente tem muitos tipos, entendeu? Acontece de tudo. Seres humaninhos também tem, entendeu? Tem uns seres humaninhos que você fala, meu Deus, como é que essa pessoa fez isso? Fez. Não tem que buscar compreender e saber qual é a melhor escolha que a gente faz para conviver com aquilo, enquanto for possível e útil, e qual é o momento da gente sair. Mesmo uma experiência negativa numa empresa, vai para uma empresa, não dá muito certo, não se você souber a hora de sair, você vai sair com um aprendizado que muita gente não tem, que é como é que passa por exemplo, o famoso um chefe difícil. Né? Isso. Você vai trabalhar com uma pessoa que você não aprende nada com ela, enche seu saco, te pressiona, não te ajuda a crescer. O que você aprende com isso? Pelo menos você Porque, aprende o que assim, não ó, fazer o dia que você estiver na posição, né? lá na faculdade, né, uma coisa que eu notei também que tem 4 líderes de almoxarifado, né, na sala que eu tô. E quando tem Sei. seminário, essas coisas, eu não entendo como essas pessoas que se dizem líder não conseguem se apresentar em público. Nós somos uma turma de 70 alunos e essas pessoas justamente não conseguem se apresentar. E aí fica uma pergunta: como que esse cara, né, chegou a ser líder? Como que ele deve se apresentar para os patrão na hora de apresentar o resultado, né? Como Ele que deve ele deve... apresentar um Excel, Kevin. Ele apresenta o Excel com números e aí as pessoas acham ele bacana. E é bacana, só que não é suficiente. Não é suficiente. Monique, você quer falar, Monique? Oi, tá me Oi, ouvindo? tô. Oi, tô aqui no Agora estou espelho. até te vendo. Oi. Tudo bem? Diga. Boa noite. Boa noite. Eu queria tirar uma dúvida. Eu estou muito interessada em fazer o curso, porque eu estou sentindo uma necessidade enorme. Eu tenho uma equipe e eu fico muito na dúvida, né, com relação ao o bom líder, né? Se ele precisa pegar na mão do funcionário e explicar o que tem que ser feito toda vez. Ou não, Ó, né? Isso me confunde um pouco às vezes, vou né? fazer uma pergunta para você. Você é mãe? Tô, Uhum. Quantos filhos você tem? uma, uma, Uma. Que idade ela tem? 12, 12. Então, quantas vezes você repetiu para ela a mesma lição até ela aprender? Muitas. Né? muitas. Aprendizagem de asseio, quando tira a fralda para ensinar a pedir fazer xixi, depois se limpar, né? Então, na verdade, o que a gente faz é o seguinte: na empresa, não é toda vez, o tempo todo, e pegar na mão. Mas cabe ao líder saber se a pessoa tem condições de realizar o que ela vai fazer, o que ela tem que fazer, delegar para ela de uma forma estruturada, ensinando para que ela ganhe confiança e aprenda a fazer, acompanhar, né? Até a pessoa ter maturidade para fazer aquilo que ela tem que fazer. Não dá para o líder ficar carregando a equipe nas costas. Esse não é o papel do líder. O papel do líder é inspirar, liderar, colocar um propósito. Para que nós vamos fazer isso? Como é que você tem que fazer isso? Qual é o jeito de fazer, se a pessoa não souber? Né? O que tem que ser observado? Quais são os riscos? Qual é a sua autonomia? Até onde você pode ir ou não? Quais são os prazos? Você vai estruturar. Você vai gerenciar, por um lado, e vai liderar pelo outro. Incentivar a pessoa, elogiar, reconhecer, corrigir, cobrar. Esses são verbos da liderança também. Então, a qualificação para isso é
aprender tecnicamente algumas coisas, aprender conceitualmente algumas coisas e pôr em prática, e aí você vai descobrir o seu jeito de lidar melhor com cada situação. O curso serve para isso, para ter contato com conceitos, com técnicas, com experiências, aprendizado com outras pessoas, né? Por exemplo, muitas vezes na aula, a gente põe as pessoas para fazer trabalhos em grupo, trabalhos em dupla. Uma aula remota, por exemplo, eu adoro. Isso aqui eu adoro, eu vou fazer no final de semana. Eu gosto muito do presencial, é diferente, mas o remoto, eu tenho gente do Amapá ao Rio Grande do Sul, como eu tenho aqui agora. Então, a troca de experiência entre vocês, eu boto uma parte em grupos separados, são situações completamente diferentes, às vezes, com o mesmo problema, com outros enfoques. Então, isso enriquece muito a gente. É muito legal para vocês. Os alunos adoram isso. A gente tem muito depoimento dos alunos que falam isso. Não, professor, adorei esse exercício, foi um case que a gente teve que resolver. Por quê? Porque você interage com outras visões, você não se sente tão sozinha, né? Tão sem ideias. É muito bom o curso para isso. Tá bom, Então, obrigada. se anime e invista em você. Rony, você me chamou. Fala, Rony. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem. Professor Fernando, eu vi o que o senhor falou, trabalha no exterior, e vi também que o senhor tem curso de Master Coach desde 2005 nessa área. Lá fora, as empresas, o papel do líder fora do Brasil, país europeu, ou até mesmo Sim. aí na América do Norte, Estados Unidos, americano, digamos assim, o que você traria para dentro do contexto hoje, algo ou um case que deu certo lá fora e que às vezes não é praticado aqui dentro ou não tem essa diferença? Olha, Rony, isso depende muito da área, do tema, mas eu posso te dizer o seguinte: o ser humano é o ser humano em qualquer lugar. Tem uma mudança de cultura, de formação, de grau de conhecimento, qualidade de ensino, cultura, por exemplo, mais rígida, mais pragmática, né? Culturas como a nossa ou outros países latinos, que são mais pessoais, mais afetivos. Esse tipo de coisa muda, mas, no fundo, todo mundo quer ser feliz, cara. Todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ter alegria, tomar um chopp e um uísque no final do dia, entendeu? Então, assim, quando a gente traz isso para o ambiente da empresa, as melhores experiências são de lideranças que têm uma visão humana. Nós não somos máquinas, nós somos humanos. A inteligência artificial, ela é menos preocupante do que a falta de inteligência natural. Inteligência artificial uma maneira de coletar dados que estão por aí e te dar uma resposta. Você sabe fazer a boa pergunta? O barato é fazer a boa pergunta, que aí ela vai te ajudar. Então, assim, líderes que têm uma visão mais humanizada, com um pouco mais de empatia, né? Mostrando uma compreensão, dando um apoio, incentivando as pessoas a se desenvolver, propondo um desafio, mas acompanhando, são práticas que dão certo em qualquer lugar. Dá certo você fazer isso com um filho e dá certo você fazer isso com um liderado na sua empresa, né? Aquele inglês lá, que eu mostrei algumas frases dele aqui, o Simon Sinek, tem um vídeo dele que ele fala: você demitiria um filho? Você não demite um filho, né? Você acompanha, você cobra, você corrige, você dá... Você não demite um filho, entendeu? Como é que você demite uma pessoa? Esse cara tem uma história, tem uma vida, tem um sonho, tem uma responsabilidade, dá para desenvolver ele, né? Se ele quiser, óbvio. Se ele não quiser, não rola. Então, acho que esse é um exemplo. Eu vou parar por aqui, porque tanto o Marcos quanto o Tiago estão com a mão levantada, eu quero também poder atendê-los. Mas eu espero que tenha agregado alguma coisa para você nessa resposta, tá, Rony? Fala, Marcos Mota. Obrigado, professor. Nada. Boa noite, professor. Boa noite, noite, colega. Professor Fernando, em 2022 eu fiz um MBA aí no IPOG, Liderança Estratégica e Desenvolvimento de Equipes de Alta Performance. Inclusive, o senhor foi meu professor, gostei bastante. Esse MBA me ajudou muito como profissional e, inclusive, fui promovido há um ano atrás, graças a esse MBA que me impulsionou. Então, eu tinha uma equipe pequena, eu gerencio uma organização financeira e consegui ser promovido graças a esse MBA, mas eu estou tendo algumas dificuldades, porque agora a minha equipe está bem maior. E, assim, eu acredito que essa palestra sua aí foi top e me fez aqui dar saudade das aulas do MBA. E, assim, é desafio imenso, cara. Assim, ó, liderar pessoas não é fácil. Mexer Não. com gente não é fácil.
Vocês falaram aí, por exemplo, de promover um cara que é totalmente comercial, promover o cara para a área administrativa. Eu estou com um funcionário de atestado, para você ter uma ideia, por uma promoção errada. Uhum. O cara era bom em tudo que você colocava, o cara era bom, mas o cara era melhor no comercial. E a vaga que eu tinha no momento era para a área administrativa. Promovemos o cara frustrou, o cara entrou em parafuso. Claro. Assim, eu sinceramente, líder não é fácil, viu? Eu vi o pessoal Não. criticando aí, mas liderança não é fácil. Por isso que temos Mas que buscar conhecimento, não errar. É muito enriquecedor. Eu fico grato a você pelo depoimento espontâneo. Certamente eu não lembraria de você, porque em 2019, só para você ter uma ideia, em 2019, eu dei num ano 19 módulos. Eu lecionava nesse MBA comercial e lecionava nesse que eu ainda continuo, que é o de liderança. Então, assim, é muito aluno, né? Mas eu fico contente de saber que você tirou um proveito e você não foi promovido por causa do MBA. Você foi promovido pelo aproveitamento que você fez do estudo no MBA. Só o título de MBA no currículo não promove ninguém. O que promove é você ser demandado na empresa e ter conhecimento, saber como agir. E isso você certamente fez. Então, o mérito é teu. Tá? Obrigado. Parabéns. Tiago Almeida, fala, meu amigo. Professor, boa noite, está ouvindo? Estou. Tá. Na sua visão, quais são os principais desafios hoje, na atualidade, que podemos considerar aí para ter um líder de alta performance? Quais são os desafios que ele vai encontrar? Tá. Você estava aqui desde o começo? Você assistiu tudo que eu Sim. mostrei? Então, se você der uma revisada no que eu apresentei coisas que têm a ver com mudança e gente com medo de mudar ou sem inspiração para mudar, né? Pessoas que estão sobrecarregadas, esgotadas e adoecendo. Olha os desafios. Fazer a gestão da equipe funcionar com uma comunicação bem legal. Conseguir organizar tudo que tem que ser feito, seja presencial, remoto ou híbrido, e fazer as entregas com qualidade. Quer mais meia dúzia? Entendeu? O que a gente cobriu aqui, todos esses são desafios, porque ele também é humano, ele também não sabe tudo, ele também tem dúvida, né? Ele tem uma posição de maior responsabilidade, talvez com mais experiência e mais capacitação, mas ele é humano. Como é que eu apoio o meu líder? Como é que eu apoio o meu líder enquanto ele me apoia? Isso é muito quando aí você tem o espírito de time, entendeu? Quando você vê uma boa jogada de futebol, que gera um gol, ela é fruto da participação de diversos jogadores. São diversos lances. Alguém finaliza o gol, faz o gol. Quando faz o gol, de quem é o gol? O gol é da equipe, é do time. A pessoa que fez o gol tem o destaque dela, tem o prêmio dela, ok, mas o gol é do time. A pessoa não fez o gol para ela fez o gol para o time. E ela nem fez o gol para ganhar aquela partida. Ela fez o gol porque aquilo qualifica o time para ser bem posicionado no campeonato lá no fim do ano. É uma visão mais ampla, tem um significado maior. Eu faço parte de uma equipe onde a minha contribuição pode afetar o nosso resultado, contribuir para o nosso resultado. E isso é um espírito de equipe. A liderança tem que superar esses desafios para criar isso. Nós não temos uma tarefa que alguém mandou fazer. Nós temos um desafio que é nosso. Um faz uma coisa, outro faz outra, outro faz aquilo, o líder apoia, a gente erra, a gente resolve, joga junto. Você já viu um jogo de vôlei? Você já viu o jogo de vôlei? Alguém fica com mimimi porque ele gritou comigo, ele me empurrou. Faz parte do jogo, entendeu? O capitão do time ou a capitã do time, se for um time feminino, ela está lá com a camisa diferente, a pessoa está com a camisa diferente, marcando ponto, dando peixinho, perdendo ponto, levando cotovelada, igual todo mundo. O líder é parte do time. Então, é isso que faz a gente sentir confiança num líder. Ele está comigo, ela está comigo, ela participa, ela teve dúvida e abriu para a gente discutir e dar uma opinião. Isso é muito rico, construir com a inteligência coletiva da equipe. Não chegar lá, faz isso, faz aquilo outro, entendeu? Criar um significado. O que nós temos para fazer tem um significado. Nós estamos buscando a classificação no campeonato no final do ano. Qual é a estratégia para esse jogo? Entende? Ter uma visão mais estratégica.
É muito legal, eu acho ótimo. Bom, Wélida, o que você quer fazer? São 8h06, você que sabe, aí eu tô por conta, mas se vocês combinaram o horário com as pessoas, eu não sei como é que é. Não tem horário combinado, é o horário de finalização, não, de encerramento, não. Mas, assim, né, já tiveram as perguntas. Quem tiver mais alguma pergunta, agora é a hora. Isso. Agora é o momento. Quem quiser mais informações, amanhã eu vou entrar em contato, né, com quem participou. Vocês podem ficar à vontade para me chamar, tá? Podem ficar à vontade para me mandar mensagem que eu respondo, ligo, tá bom? O que vocês preferirem, eu estou à disposição, tá? Uhum. Legal. Eu acho que vocês têm uma oportunidade de ampliar o que vocês fazem de um jeito muito rico, a partir do momento que você investe em você, tá? A partir do momento que você cria espaço para você se desenvolver. Estou colocando aqui no chat o meu link list, que é um link que, se você entrar nesse link list, você tem acesso a publicações que eu faço no Spotify, com podcast, no YouTube, com alguns vídeos curtos, enfim. Se vocês quiserem, é só copiar, entrar lá, compartilha, acompanha, comenta, manda sugestão de assunto que a gente faz os trabalhos para vocês poderem ver lá também, tá? Mais uma vez, eu quero agradecer a atenção, a oportunidade de vocês, que vocês me deram aqui, e a presença de vocês, o interesse, e invistam. Pensem bem, analisem, peçam as informações. A Wélida está aí, ó lá, welida.silva.com.br, entendeu? Então é assim, tá bom? Venham fazer as aulas. Eu quero agradecer a presença, né, de todos que se disponibilizaram, né, a participar dessa palestra, né? Então, assim, eu estou 100% à disposição de vocês, tá? Podem me chamar a qualquer momento. Tá, ok. Então, uma boa noite para todos. Fiquem com Deus, sigam bem, boa sequência de semana e até um outro momento, se Deus quiser, em sala de aula, tá bom? Um abraço, vou cuidar do meu jantar. Tudo de bom, Tchau, gente. professor. Tchau, Obrigada. Elida. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Tchau. Muito grato a todos. Tchau.